Muito bem, gente. Seguimos com a série de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos a prefeito de Canoinhas e das cidades da comarca. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o Ivan Kraus, do Progressistas. O Ivan já foi candidato a vice-prefeito na eleição extemporânea de 2022, volta agora então, já foi candidato a prefeito também em 2020 e volta agora então como pré-candidato, né? Claro, imagino eu, e agora a gente vai tirar essas dúvidas com ele aqui, a depender do cenário que começa a se desenhar essa semana com o início do processo de convenções. Imagino que seja isso, né, Ivan? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Ednei, obrigado ao Vota Mais aí pelo convite. Eu fico muito feliz de novo de estar aqui e ser bem recebido, como sempre fui. E é a terceira vez que eu coloco meu nome à disposição, né? Nunca exerci nenhum cargo eletivo. Eu sempre estive nos bastidores, né, porque trabalhei em 4 prefeituras como procurador, assistente legislativo, né. A minha formação é em Direito, mas o meu mestrado é em Política, então é uma paixão que eu tenho, que é o desenvolvimento da política pública, do fazer mais com menos dinheiro. E como que faz isso? Com uma política pública bem pensada, bem orquestrada, levando em ponto todos os DH e DHM, né, necessários para desenvolver. Porque muito se comenta, que tem que fazer tal coisa, ou tem que uma obra, precisamos disso, precisamos daquilo, mas qual que vai ser o reflexo dessa ação? Né? Será que não vão jogar dinheiro fora? Então tem que haver esse estudo mais aprofundado. E era algo que eu fiz nessas 4 prefeituras, que eu pude desenvolver alguns projetos, né? A última prefeitura que eu trabalhei fora a de Canoinhas, aqui com o então prefeito Beto Faria, né? E naquele período ali foi colhido bons frutos, assim, são lembranças positivas de uns trabalhos desenvolvidos que resultaram em prêmios, inclusive, para o Beto Faria, como prefeito amigo da criança, né, que foram 5 prefeitos, não me falha a memória, do Brasil, ele ganhou um desses prêmios. Então são coisas assim que a política pode trazer melhoria. Mas para isso nós temos que levar em consideração uma estrutura de organização de uma política pública ativa, né? Não simplesmente, vamos mudar o trânsito aqui, ou vamos aumentar a vaga de uma escola ou de um hospital, tudo sem um fundamento, porque até há exemplos disso, indo para a doutrina, né, de políticas públicas na história que levam a esse entendimento. A exemplo, a cidade interiorana, também, não me falha a memória, em Sorocaba, onde havia uma discussão nos idos de 2000, nas eleições de 2000, onde 2 prefeitos tinham posições antagônicas de política pública. Um queria trabalhar a questão do saneamento básico e o outro aumentar a quantidade de vagas no hospital. Por sorte, a população, eu digo, ganhou o que tinha um projeto mais interessante como resultado a médio prazo, o que for o saneamento básico. A partir do saneamento básico se diminuiu os internamentos, porque a saúde foi melhor cuidada. Então, ele pensou na saúde e na sua preliminar, não no resultado final. Prevenção. Né? O Ivan, a gente está movendo muito esse cenário político aqui em Canoinhas nesses últimos dias, né? A gente está gravando essa entrevista na quarta tarde, vai rodar agora no sábado, então é capaz até que já tenha mudado algumas coisas, né? Como dizia, alguns falam que foi o Ulisses Guimarães que disse, outros falam que outro que é que nem o céu, né? Você olha uma hora, nuvem está de um jeito, outra hora está do outro, a política. E nesse momento a gente está discutindo muito 2 questões importantíssimas, que é a vice da Juliana Maciel, que é a prefeita da reeleição, e outra questão também se o Beto Faria vai ou não vai para a disputa, que eu acho que são 2 decisões que mudam muito o cenário, né? Dentro desse jogo, dessa questão aí que já saiu, que havia a possibilidade ali de a Zenilda Lemos, do União Brasil, como vice da Juliana, isso já foi descartado, agora se discute algum arranjo interno. O Progressista, seu partido, está junto com o governo hoje. Essa questão prossegue com a possibilidade de você disputar vice com ela, ou quando você põe a tua candidatura como pré-candidato, está também entre as opções o Progressistas ir sozinho ou ir com outro partido que não o PL? O cenário político, ele realmente é muito mutável. Então, hoje é uma situação, amanhã pode ser outra, né? O Progressista no Estado tem uma união ao PL.
né? Desde dezembro nós estamos dentro do governo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até por um pedido do nosso ex-deputado e hoje secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevek, né? Para que a gente pudesse desenvolver políticas públicas e mostrar tanto um resultado nessa secretaria que sempre foi posta em segundo plano, vamos dizer, mas ela é de suma importância, ainda mais com a legislação hoje ambiental, principalmente. E hoje, o que os meninos ali, que o Augustinho, o Edmar saiu agora porque passou no concurso público, né, o Rogério e toda a equipe lá fizeram, foi desenvolver políticas públicas que possam facilitar um desenvolvimento econômico de Canoinhas para trazer outras empresas através das licenças ambientais que Canoinhas agora possibilita fazer. Antigamente nós estávamos travados, né, licenças do IMA ou da regional lá de Mafra que demoravam um tempo, porque a demanda deles é grande, não é culpa deles, mas eles atingiram uma gama de municípios muito grande. E hoje Canoinhas aqui já pode fazer. Então agiliza muito o processo. E com isso também agiliza a questão do desenvolvimento econômico, por exemplo, né? E dentro desse cenário, eu entendo que se houver um acerto para que o progressista seja vice do PL, eu vejo com bons olhos. Porque, primeiramente, nós temos o governo estadual, né, dando muita atenção ao nosso município. Isso é positivo. Nós observamos até através do Silvio, algumas emendas que vieram para cá para produzir algumas obras aí que vão ser muito importantes para o nosso município. E é muito maior a ligação do município com o Estado do que o município com o governo federal, né? Porque para quem a gente faz a ligação direta é o governador. O governo federal é através dos deputados, mas deputados aí tem do PL, tem do PP também, tem de todos os partidos aí, então já facilita um pouco mais da gente chamar. E com o governo federal aí a situação é outra, porque objetivamente tem que passar pelo Estado, né? E aí já dificulta um pouco mais. Então por isso eu acho mais interessante o município estar vinculado os interesses ao Estado. E, nesse sentido, também o Progressistas está alinhado ao governo municipal, que está alinhado ao governo do Estado. E, nesse sentido, isso, você entende nesse sentido. também. Quer dizer, segue alinhado ao governo da Seguimos alinhados e até pelo trabalho sendo desenvolvido, porque, primeiramente, a gente procura o bem para Canoinhas. Isso sempre foi um lema do Progressistas e é parte dos valores que a gente defende. Então, nós queremos o bem para a nossa cidade e estamos trabalhando para isso. Nesse sentido, Ivan, se o PL decidir realmente ir com chapa pura, ou seja, Juliana e Gil Baiano, ou Juliana e algum outro integrante, André Flenick, sei lá, algum outro nome que está pipocando ali dentro do PL, vocês aceitariam apoiar essa chapa, claro, fazendo parte do próximo governo? Olha, Ednei, essa situação aí, lógico, eu teria que ir para a nossa executiva, porque eu sou o vice-presidente do Progressista, mas não defendo nada sozinho lá dentro e sempre tivemos muita democracia nas decisões da nossa executiva. Eu entendo, eu e Ivan, né, não progressista, eu e Ivan entendo que qualquer aliança que você forme e que você diga que não vai sair em chapa pura, mas você tem uma quantidade de aliados, há um pequeno menosprezo, porque afinal de contas, se o teu time é grande ali, você tem um time bacana para trabalhar, mas a tua chapa é singular, por que isso, né? Então acho que isso teria que ser bem trabalhado para que pudesse funcionar bem, né? A gente também é curioso dessa situação, é como o jogo se inverte, né? Porque em 2022 você estava com o MDB, você foi visto do MDB. Sim. Hoje o MDB está com dificuldade para fazer uma cabeça, né? Porque se você pensar que o Beto Faria, que é o nome óbvio, digamos assim, está com dificuldade para assumir uma candidatura por conta de questões pessoais, o partido tem um problema, que é escolher alguém para ir de cabeça, coisa que na chapa que vocês estão articulando com a Juliana, o problema não é esse, né? Porque a candidata já existe, né? A questão é definir Ela é natural candidata, né? Exatamente, natural candidata. Nesse sentido, queria que você comentasse, né, o quanto mudou esse jogo de 2022 para 2024. Na eleição complementar de 2022, eu, pela proximidade que eu
tenho com o Beto Faria, com o Wilson, porque trabalhei, eles eram meus chefes, né, na prefeitura, no exercício do mandato que eu fui procurador do município, facilitou esse entendimento por uma questão de amizade, proximidade, né? Coisa que eu não tinha com a prefeita, como eu não tinha também com o Andrei, nem nada. Então eram as pessoas mais próximas, então foi mais uma subjetividade em afinidade do que propriamente algum jogo político, coisa assim, né? E naquele momento também fora muito bem trabalhado o plano de governo. Porque eu já tinha um plano de governo que eu desenvolvi em 2020, uma proposta que eu fiz, levando em consideração as necessidades que eu entendia do município, desenhei um plano de governo e tudo mais, e o plano de governo do Wilson, à época, o esboço que eles haviam mencionado, eles haviam produzido, vinha muito de encontro com o que eu acreditava necessário. Então, foi mais um passo também, né? Outra coisa que que é uma pergunta que não tem a ver com o jogo eleitoral hoje, mas acho interessante eu te fazer. Em 2020 você disputou com o Beto Passos, perdeu para ele, e ele já era candidato à reeleição, né? Já estava no primeiro, e como a Et Patria Filium revelou, ele já vinha iniciando devagarinho lá no primeiro mandato, mas ele realmente expandiu o esquema de corrupção dentro da prefeitura a partir do segundo mandato. Você também foi enganado ou você sentia já algum cheiro de coisa estranha ali, ou como advogado, como candidato e como adversário, né? Objetivamente, eu acreditava que tinha situações equivocadas, erradas ali, tanto que me lancei candidato, né? Eu discuti isso e fiz debates e tudo, e questionei situações dessas, né? Mas são informações bem complicadas da população em geral descobrir, né? Porque necessita de ter o site de transparência do município estar bem, né? Estar bem alimentado, com muitas informações, angariado com vários documentos para que a população possa analisar, né? E à época o município de Canoinhas não tinha uma repercussão positiva da transparência, né? O que já dificultava um pouco de levantar mais situações. Mas que havia a necessidade já naquele momento de se modificar os rumos da política canoense, eu já entendia, tanto é que fui coloquei meu nome à disposição, e eu nunca fui candidato a nada, né? Sim. Até 2020. E o portal de transparência, né, que fique claro, né, Ivan, ele não vai ter lá uma discriminação de propina, né? Não. Então, o que você tinha ali, você tinha uma suspeita, você poderia ter uma suspeita. Por exemplo, nós fizemos uma reportagem quando o Adelmo Alberti foi preso na primeira fase da operação e que todo mundo começou a dizer, será que vai vir para Canoinhas? Será que não vai vir? Será que vai ter? Naquele momento, alguns dias depois, nós publicamos, foi manchete no J+, que o Josiel Dembinski só em um ano teve 24 contratos com a prefeitura. E uma coisa que você muito bem sabe que é muito incomum um prefeito liberar recurso, liberar pagamento em janeiro para empresas. Por quê? Porque janeiro é um mês morto na prefeitura. Financeiramente fraco. Exato. Não, inclusive a Secretaria de Obras tira férias coletivas em janeiro, né? Sim. Fica uma equipe de plantão realmente para fazer aquilo que é necessário. E, no entanto, estava sendo pago por uma empresa que tinha por função, né, transportar britas e cascalhos, que era essa empresa do José Dembinski. E foram assinados 4 contratos no mês de janeiro, era muito estranho aquilo. E também uma empresa tão vitoriosa assim, né, tão producente, assim, né? Enfim, era uma questão, depois a própria Juliana levantou também, que as quantidades davam para ir para a Lua, não dava, dar uma volta na Lua e voltar para a Terra, para somar tudo aquilo que ele teria feito de quilometragem aqui. Só que tudo isso eram suspeitas, né? Você não tinha nenhuma prova, mas lá no portal da transparência não está escrito, não está descrito, você não vai conseguir pegar alguma coisa por lá. Até porque ninguém produz prova contra si. Não. E seria, né, uma produção de prova contra si. Mas o Ministério Público tem uma forma de avaliar essa transparência, né? Inclusive, essa semana foi uma reportagem da NDTV, que Santa Catarina aqui teve 10 cidades aqui do meio do Alto Vale do Itajaí e Vale do Itajaí que receberam as melhores notas de transparência. Até me chama a atenção, a cidade de Timbó teve nota 10. Foi ótimo, sabe? Que tudo está ali devidamente explicado,
né? E, infelizmente, da nossa região, nenhuma cidade apareceu ali entre as top 10. Eu vi esse assunto e estou até procurando para a gente mostrar qual que é a posição daqui. Mas aí também tem uma coisa muito interessante, né? Nós tínhamos um site que estava funcionando bem aqui em Canoinhas, aí venceu o período que essa empresa tinha de contrato, foi feita uma nova licitação, uma empresa não sei de onde ganhou, e quem entrar no site da prefeitura hoje, boa sorte, para achar alguma coisa, porque virou uma baderna. E a própria prefeita, a própria assessoria de imprensa diz, realmente, concordamos, mas a empresa ganhou a licitação e é isso que ela tem, é isso que ela entregou. E isso é um problema sério também, né? A licitação é um modelo muito justo, né, na teoria, mas na prática entrega esse tipo de situação. Mas enfim, voltando a falar da questão política, Ivan, o que hoje você vê de Canoinhas que precisa ser melhorado, que você está colocando seu nome à disposição porque você quer que seja focado nisso? Eu acredito que hoje na nossa cidade nós temos os pontos base, né, que é a questão das nossas estradas do interior, porque nós temos a essência econômica canoinense vem da agricultura. Ah, mas o nosso comércio produz 32%, se não me falha a memória, do dinheiro, a indústria produz mais tanto, mas essa base vem do agricultor, vem do interior. Então é o interior que, indo bem, vem comprar na cidade, traz o dinheiro para a cidade e movimenta aquele 30 e poucos %. É a produção agrícola que faz a nossa indústria crescer também, especialmente na questão de madeiras, né? Então nós, se formos colocar na ponta da balança mesmo, quem tem maior participação econômica na nossa cidade, sem dúvida eu entendo por ser agricultura. Então, dar uma melhor estrutura à agricultura é primordial. E começa com as estradas, que nós temos que evoluir, fazer um maior trabalho. Quem sabe pensarmos aí em situações de vincular auxílios de empresas privadas aí que utilizam muito das nossas estradas e por vezes são as que causam algum tipo de dano a essas estradas, né? Mas é um do projeto que deveria ser bem debatido, inclusive, acho que até com uma audiência pública, chamando todos os envolvidos, para que não houvesse nenhum peso para nenhuma das partes, para não se tornar injusto, né? Porque a política pública, ela tem que ser muito bem estudada para evitar dela ser penalizando alguém, porque existe essa possibilidade, porque uma vez aprovada na Câmara, ela vira lei e tem que ser aplicada. E se é aplicada e ela é injusta, até modificar isso, vai um tempo e dá um prejuízo muito grande. Você concorda, Ivan, que a gente tem um grande atraso, um déficit em termos de asfaltos na cidade? Acho que isso é uma unanimidade, né? Acho que ninguém duvida. Se você comparar a Mafra a Porto União, isso já era um grande problema, porque é muita estrada para fazer manutenção. A prefeitura está com várias patrolas, várias máquinas, eu tenho certeza que você se assustou de subir aqui na Alta da Tijuca, você ver quanta buraqueira tem nesse caminho, né? Uma valeta feia. Uma valeta feia. Então, assim, dentro dessa questão, que até o vereador Vilmar Sudowski falou, alguma coisa foi feita de errada no passado para a gente ter tanto déficit de asfalto. E aí, coincidentemente, a resposta veio a cavalo para o Vilmar e para outros vereadores, né? Porque existe um projeto de lei que está na Câmara sendo discutido que obriga o loteador a pavimentar o loteamento. Isso é lei em várias cidades da região, com exceção de Monte Castelo e Bela Vista do Toldo. Aí eu te pergunto, você é a favor disso? Você acha que essa é uma obrigação do município ou a gente poderia reduzir esse déficit com a obrigação dos novos loteamentos ter infraestrutura completa? Odinei, algumas ações civis públicas já tiveram trâmite aqui em Canoinhas e antigamente, até os idos de 96, mais ou menos, havia essa obrigação em Canoinhas. Tanto eu participei como advogado de algumas ações aqui, no qual os proprietários, as famílias proprietárias desse loteamento, foram incumbidas pelo Ministério Público de fazê-lo. Aí ali naqueles idos de 95, 96, alguma coisa assim, houve uma modificação da lei, onde ficou acertado, então, que teria que fazer o pluvial, né, e o preparo das guias e tudo mais, mas a pavimentação em si, da faixa de rodagem dos carros e tudo mais, não. Mas até então existia. Creio que cada vez mais há desenvolvimento econômico que suportem esses loteamentos. Não vejo qualquer tipo de empecilho para esses loteamentos ainda darem isso daí e aumentar um pouquinho o valor do imóvel, né? Porque
ainda vai dar lucro. Não podemos porque nós temos bastante área aqui para fazer, né? Não podemos esquecer, né, Iva, que em 2018 foi aprovada a lei que reduziu o tamanho de rua nessas áreas de loteamento, porque hoje você não tem mais como fazer um loteamento no centro, né? É só nos bairros. E essas áreas são consideradas, pela legislação aprovada em 2018, como áreas especiais, algo do gênero, mas ali o loteador ganhou muito, porque ele ganhou 10 metros para vender. E né, era 20 metros o tamanho da rua, diminuiu para 10 metros. Se você for em loteamentos recentes aqui em Canoinhas, você vê o tamanho do problema, que você tem que parar teu carro para a pessoa, né, que está vindo na contramão poder passar, senão não passa os dois. Né, porque 10 metros é muito pouco. Aí você tem que considerar que começa a abrir valeta nas laterais, você também não vai jogar teu carro na valeta, né? E aí então diminui mais ainda esses 10 metros, quando você está numa rua não pavimentada. E aí a gente vê uma dificuldade, né, por mais que tenha excelência no atendimento, a nossa polícia militar não consegue atender toda a região, né, porque nessas ruas mais estreitas deveria ser só um lado a possibilidade de estacionar, mas é o desrespeito também, né, o pessoal para na frente de casa, podendo ou não podendo estacionar, né, aí acaba fazendo esses entraves, né. É uma questão que exige uma mobilização, né, da comunidade, senão a Câmara vai aprovar do jeito que ela quiser, porque não vai ter uma pressão popular. E eu digo, Ednei, se a população não estiver junto com o desenvolvimento da nossa cidade, por melhor que seja a equipe de gestão da prefeitura, por mais rico que seja o município, não vai dar certo. Nós precisamos ter, a população é a força motriz do nosso município. É a população que faz o crescimento, é a população que cobra, é a população que reclama, é a população que vai lá, inclusive, bater palma quando precisa também, mas, como um meio de incentivo. Mas tem que ter a participação. E aí eu digo, é a população, é a nossa sociedade civil como um todo, os clubes de serviço, tem que participar. E aí vai para a área tanto do trânsito, como falamos agora, mas como também das ações sociais, né? O município não tem condição, a Secretaria de Assistência Social não tem condição de dar toda a assistência social ao município, né? E aí eu chamo um pontinho ali para o Rotary Club, para o Lions, daqueles bancos ortopédicos que eles fazem, né? O município não teria como fazer isso, mas é um trabalho que eles com maestria fazem e funciona muito bem, ajuda o município. Então tem que ter essa parceria. Se os munícipes não estiverem cuidando do município como o seu quintal de casa, não vai dar certo. E chegando junto também das autoridades quando há assuntos polêmicos, né? Porque às vezes as pessoas querem coisas esmiuçadas, mas às vezes é algo mais polêmico que, se não tiver essa cobrança popular, vai ser feito do jeito dos interesses deste ou daquele, porque o grosso da população, que tem o poder realmente, né, não cobrou essa informação, né? E aí não tem nem como o executivo saber, né? Exatamente. Como é que tem que ser feito, porque ninguém reclamou, foi assim, aí 2 ou 3 gestores, vamos tocar aqui, mas não era o caminho, tem que reclamar. E às vezes uma lei aprovada que vai afetar a sua vida, você não deu bola na hora que foi aprovada, e de repente, dali 1 mês, 2 meses, 1 ano, você vai acabar sendo barrado por essa lei, e daí que você vai entender que uma coisa estúpida foi aprovada lá no passado. Pagando caro, né? Com outras leis aí que foram, né? Ivan, vocês marcaram a data da convenção? Vocês estavam discutindo? Já marcaram? Dia 4 de agosto, agora nós vamos fazer a nossa convenção. Até lá vamos discutir essa possibilidade de irmos junto ao PL, ou se nós vamos como candidato a vice-prefeito, né? Ou qual outro cenário que vai se desenhar, né? Porque, como inicialmente falamos, né? Qualquer peça que mexe aqui altera o tabuleiro do lado de lá. Então, isso e é a parte mais desgastante da política, Ednei, porque pedir voto, conversar com o povo é gostoso, é bom. Agora, esse período é desgastante. Até fechar essa coligação, o pessoal sofre. E é interessante que quando você chega lá no dia 5 de agosto, que vai ser o dia do fechamento das convenções, você já consegue traçar um cenário, né? Já consegue imaginar o que vai sair dia 6 de outubro, né? Porque ali já define, não é que define, mas você consegue ter um desenho muito claro do que pode vir a acontecer lá. No dia 6 de outubro. Ainda dentro desse cenário, pode ter mais de uma opção ainda, né? E aí, para encaixar tudo isso, é complicado. E entrou mais um candidato, saiu um candidato, tudo isso altera, né? Sim. Altera a própria percepção dos nossos, dos eleitores, inclusive, né? Agora, resumindo a nossa conversa, pelo que eu entendi,
para vocês a preferência está com o PL, mas vocês querem fazer uma boa conversa para ter um protagonismo nessa questão. Se não houver, aí abre-se outras possibilidades, né? Sim. Dentro disso. Vai para a nossa executiva, para nós. A nossa convenção mesmo, todos os nossos. Na última, em 2022, chamou atenção e foi muito bacana que fizemos lá no Hotel Planalto. Companhia e lotamos ali o salão, ficou bonito. Foi uma decisão de última hora, né? Foi, porque haviam dois entendimentos ali, né? Havia o entendimento de chapa pura e o entendimento de inovar, porque foi uma inovação. O progressista trabalhar com o MDB, né, foi a primeira vez na história de Canoinhas, então foi uma inovação, mas pautada na conversa, no projeto e tudo mais. Então, é algo que poderia ter funcionado, né, mas não foi o resultado das urnas. Tudo é imprevisível ainda. Sim. Ivan, muito obrigado. Claro, a gente vai conversar muito mais ainda, especialmente se você se confirmar como candidato. E espero você outras vezes aqui. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, gente.